O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas palavras de 1 Coríntios capítulo 13 estão entre as mais citadas quando falamos sobre o amor na Bíblia. Mas você já parou para pensar o que realmente significa amar segundo as Escrituras? Será que o amor bíblico é apenas um sentimento bonitinho ou existe algo muito mais profundo por trás desse conceito que aparece mais de 500 vezes ao longo das páginas da Bíblia? Hoje vamos mergulhar nessa jornada fascinante para descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre o amor. Não apenas como um conceito abstrato, mas como uma força transformadora que deve moldar nossas vidas completamente. Vamos preparar aí para essa viagem que vai muito além das definições superficiais do que o nosso mundo oferece. Vamos explorar como o amor divino pode revolucionar nossa maneira de enxergar a Deus, a nós mesmos e aos outros. E quem sabe, ao final dessa conversa, sua compreensão sobre o amor nunca mais será a mesma. E antes da gente continuar, eu queria te pedir para deixar aqui nos comentários qual a sua passagem bíblica favorita sobre o amor. Sua contribuição enriquece muito, tá, os comentários e ajuda outros a encontrarem inspiração nas escrituras. E não se esqueça de conferir os links na descrição desse vídeo. Lá você encontra estudos bíblicos que podem te ajudar a aprofundar o tema que nós estamos discutindo hoje. Adquirir esses recursos não apenas vai enriquecer sua vida espiritual, mas também vai ajudar o canal a continuar crescendo e produzindo conteúdo que edifica a muitos. Agora sim, vamos mergulhar nesse conteúdo de sabedoria que a Palavra de Deus nos oferece. Meu nome é Miguel e esse é o canal Conhecendo a Palavra. Quando pensamos em amor, muitas vezes, nossa mente vai direto para o amor romântico. Aquele sentimento de borboletas no estômago, a emoção de estar apaixonado. E sim, a Bíblia fala sobre esse tipo de amor também. Temos o livro de Cânticos que celebra belamente o amor entre um homem e uma mulher. Mas o amor bíblico é muito mais amplo e profundo do que apenas romance. Na verdade, o texto original da Bíblia usa diferentes palavras para descrever o que em português chamamos de simplesmente amor. No grego, língua do Novo Testamento, encontramos palavras como eros, amor romântico, storge, amor familiar, philia, amor de amizade e ágape, amor incondicional, sacrificial. É esse o último, o ágape, que se destaca como o mais elevado tipo de amor nas Escrituras. Um amor que escolhe amar mesmo quando não sente vontade, que se sacrifica pelo bem do outro, sem esperar nada em troca. É o amor que Jesus demonstrou na cruz ao morrer por cada um de nós. Como lemos em João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Esse é o padrão do amor bíblico. Um amor que vai além dos sentimentos e se expressa em ação concreta, em escolhas diárias, em compromisso que persiste mesmo quando as circunstâncias são difíceis. E é esse tipo de amor que somos chamados a demonstrar nas nossas vidas. Imaginem como seria o mundo se todos nós praticássemos o amor ágape. Em nossos relacionamentos diários, em nossa família, nossos amigos, em tudo quanto é lugar. E até mesmo com aqueles que nos tratam mal. A revolução seria extraordinária. Mas vamos voltar ao começo. O conceito de amor na Bíblia não começa com os humanos, começa com Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, lemos que Deus é amor. Perceba bem, não diz apenas que Deus ama, mas que Ele é amor. O amor faz parte da própria natureza divina, da essência de quem Deus é. E isso muda tudo. Significa que o amor não é apenas algo que Deus faz ocasionalmente, mas quem Ele é eternamente. Antes mesmo da criação do mundo, existia amor perfeito dentro da Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo, amando-se mutuamente em perfeita harmonia. E foi desse amor transbordante que nasceu a criação. Pense nisso, você não existe por acaso ou por necessidade. Você existe porque o amor de Deus quis que você existisse. E após criar os seres humanos, Deus estabeleceu um padrão de relacionamento baseado no amor. No Jardim do Éden, Adão e Eva experimentavam um amor perfeito. Amor a Deus, o amor um ao outro, o amor próprio saudável. Não havia vergonha, medo ou rivalidade. O plano original de Deus era que vivêssemos nesse círculo de amor perfeito. Mas claro, sabemos que o pecado entrou no mundo e distorceu esse plano. O amor se tornou contaminado pelo egoísmo,
pela desconfiança, pela busca de poder. Mas a história bíblica é, em grande parte, a história de como Deus trabalha para restaurar esse amor original. Desde o chamado de Abraão até a vinda de Jesus, vemos Deus buscando restabelecer uma comunidade baseada no amor verdadeiro. E quando Jesus veio, ele deixou claro que o amor é o centro de tudo. Ame o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40. E isso nos leva a uma verdade fundamental. O amor na Bíblia não é opcional. Não é algo que fazemos quando sentimos vontade ou quando as circunstâncias são favoráveis. É um mandamento, é uma ordem divina. Jesus fez questão de enfatizar isso quando disse aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João 13, 34. Observe que ele não sugeriu, não recomendou, ele ordenou e depois acrescentou algo surpreendente. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 35. Isso significa que o amor não é apenas uma marca opcional do cristianismo, não. É uma marca definitiva. É pela nossa capacidade de amar que o mundo reconhecerá que pertencemos a Jesus. Não é pelo nosso conhecimento teológico, não é pela frequência na igreja, não é pelas nossas habilidades espirituais, mas pelo nosso amor. Isso é revolucionário, tá? Pensem como isso contrasta com a mentalidade que muitos têm hoje. Muitas vezes queremos ser reconhecidos por nossas conquistas, inteligência, influência, mas Jesus disse: serão reconhecidos pelo amor que demonstram. Paulo reforça isso quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha um dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. É uma declaração forte e impressionante, tá? Sem amor, todas as coisas, realizações espirituais, entre outros, são vazias. Sem amor, todas as nossas boas ações são insignificantes. O amor é o ingrediente essencial que dá valor a tudo o que nós fazemos. Mas o que significa amar biblicamente? Como esse amor se manifesta na prática? Felizmente, as escrituras não nos deixam no escuro sobre isso. Elas nos oferecem descrições detalhadas e exemplos concretos de como o amor age. Vamos voltar naquela passagem famosa de 1 Coríntios 13, que é frequentemente chamada de o hino do amor. Paulo nos dá uma descrição minuciosa. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículos 4 a 7 de 1 Coríntios capítulo 13. Cada uma dessas frases merece uma reflexão profunda. A paciência, por exemplo. O amor bíblico é paciente, suporta os defeitos dos outros, não desiste facilmente quando as coisas ficam difíceis. Pense em como Deus tem sido paciente com cada um de nós, suportando nossas falhas, rebeldia, teimosias e muito mais. O amor é bondoso, busca ativamente o bem do outro, manifesta gentileza mesmo quando não recebe nada em troca. O amor não inveja, celebra o sucesso alheio em vez de sentir ciúmes. O amor não se vangloria nem se orgulha, não busca status ou reconhecimento, não se coloca acima dos outros. O amor não maltrata, não é rude ou desrespeitoso mesmo quando está sob pressão. O amor não procura seus interesses, está disposto a abrir mão de seus direitos pelo bem do outro. O amor não se ira facilmente, mantém a calma mesmo quando provocado. O amor não guarda rancor, perdoa genuinamente, não mantém um registro mental das ofensas passadas. O amor não se alegra com a injustiça, não encontra prazer no mal, mesmo quando ocorre com alguém que a gente não gosta. O amor se alegra com a verdade, valoriza a honestidade, a integridade, acima da inconveniência. E finalmente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É resistente, perseverante, não desiste facilmente. Essa é uma descrição desafiadora do amor, né?
quem de nós poderia afirmar com certeza que ama assim consistentemente? Ninguém, né? E é por isso que precisamos da graça de Deus. O amor bíblico não é algo que podemos produzir por nosso próprio esforço. É um fruto do Espírito Santo trabalhando em nós. Gálatas 5, versículo 22. Agora, pensemos em como esse amor se manifesta em diferentes contextos da nossa vida. Vamos começar com o amor conjugal. A Bíblia tem muito a dizer sobre como os maridos e esposas devem amar um ao outro. Em Efésios 5, Paulo faz uma comparação poderosa entre o amor conjugal e o amor de Cristo pela igreja. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso é extraordinário. O padrão para o amor de um marido por sua esposa é nada menos do que o amor sacrificial de Jesus que morreu na cruz. É um amor que se doa completamente, que coloca a necessidade da esposa acima das próprias. Não é um amor controlador ou dominador, mas um amor que serve e valoriza. E as esposas, Paulo diz, para respeitarem seus maridos, Efésios 5:33, o que no contexto original significa honrar e valorizar. Quando um casamento é guiado por esse tipo de amor, ele se torna uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja, um testemunho poderoso do evangelho para o mundo. Pensemos também no amor entre pais e filhos. A Bíblia orienta os pais a não provocarem os filhos à ira, mas criá-los na disciplina e no ensino do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Isso significa um amor que equilibra firmeza com gentileza, que estabelece limites claros, mas também demonstra aceitação incondicional. É um amor que reflete o coração do Pai Celestial, que nos disciplina porque nos ama, não porque quer nos punir. E os filhos são chamados a honrar seus pais, demonstrando amor através do respeito e da obediência. E quanto ao amor entre amigos, temos o exemplo extraordinário de Davi e Jonatas, cuja amizade era tão profunda que a Bíblia diz que a alma de Jonatas apegou-se à de Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo. 1 Samuel 18, versículo 1. Jonatas estava disposto a sacrificar seu próprio direito ao trono por causa do seu amor por Davi. Jesus também valorizou profundamente a amizade, chamando seus discípulos de amigos e não de servos. João 15, versículo 15. O amor de amizade verdadeiro é leal, honesto e disposto a dizer a verdade mesmo quando dói. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27, versículo 6. Mas talvez o aspecto mais desafiador do amor bíblico seja o amor aos inimigos. Jesus disse: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Isso vai contra todos os nossos instintos naturais. Quando alguém nos fere, nossa tendência é buscar vingança ou, pelo menos no mínimo, evitar a pessoa. Mas Jesus nos chama a um padrão mais elevado de amor. Ele nos chama a amar ativamente aqueles que nos maltratam, a fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Por quê? Porque é assim que demonstramos que somos filhos do Pai Celestial, que faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Mateus 5, versículo 45. Deus não reserva seu amor apenas para aqueles que o merecem. Ele ama indiscriminadamente, generosamente. E se queremos ser como ele, precisamos aprender a fazer o mesmo. Isso não significa que devemos permitir que os outros nos maltratem ou abusem de nós. O amor bíblico não exclui estabelecer limites saudáveis, mas significa que, mesmo quando precisamos nos proteger, não deixamos que o ódio e a amargura dominem nosso próprio coração. Continuamos desejando o bem daquela pessoa, orando por ela, prontos a perdoar quando houver arrependimento genuíno. Jesus demonstrou isso perfeitamente na cruz, quando orou pelos que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, versículo 34. Esse é o exemplo mais extraordinário que a Bíblia tem. No meio da sua agonia, Jesus estava preocupado com o bem-estar espiritual daqueles que estavam torturando ele. Esse é o amor que desafia todas as nossas concepções humanas. Um amor que transcende nossas preferências pessoais, nossas afinidades naturais, nossas noções de justiça. É um amor que reflete o coração de Jesus, que tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. João 3,16. É importante também destacar que o amor bíblico não é apenas um sentimento, mas uma decisão que se manifesta em ações concretas. 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor bíblico é prático, tangível. Não basta dizer eu te amo. É preciso demonstrar esse amor através de ações específicas. Tiago também enfatiza isso quando escreve:
Suponham que o irmão ou irmã estejam necessitando de roupas e do alimento de cada dia. Se um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Tiago 2, 15, 16. O amor que não se traduz em ações concretas é vazio, inútil. Jesus contou a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, para ilustrar que o verdadeiro amor ao próximo se manifesta em ajuda prática, mesmo quando isso envolve sacrifício pessoal, desconforto e riscos. O samaritano não apenas sentiu compaixão pelo homem ferido, ele agiu, ele cuidou das feridas do homem, o levou para uma hospedaria, pagou por sua recuperação. Esse é o modelo de amor que Jesus nos deixa. Um amor que está disposto a se envolver nas necessidades dos outros, que está pronto para sujar as mãos, que não recua diante da dor alheia. O próprio Jesus vivia assim. Ele não amava apenas com palavras, mas com ações. Ele curava os doentes, alimentava os famintos, tocava os leprosos, acolhia os marginalizados. E finalmente, ele deu sua própria vida. João 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. O amor genuíno está sempre disposto a se sacrificar pelo bem do outro. Isso não pode significar sacrificar tempo, dinheiro, conforto, segurança ou status. É um amor que diz, vou me inconvenientar para te ajudar. Vou abrir mão do que é meu para atender às tuas necessidades. Esse é o amor que transforma vidas e comunidades e nos torna verdadeiros cristãos. Agora vamos considerar como esse amor revolucionário se manifesta na nossa comunidade cristã. A igreja deve ser, acima de tudo, uma comunidade de amor. Jesus disse, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A igreja primitiva demonstrou isso de maneira extraordinária. Atos 2, 44 a 45 diz, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e repartiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Isso era amor puro em ação. Eles não apenas se preocupavam uns com os outros, em teoria, eles estavam dispostos a abrir mão de seus próprios bens para atender às necessidades dos irmãos. E essa comunidade de amor era um testemunho poderoso. As pessoas de fora olhavam para os cristãos e diziam, vejam como eles se amam. Isso atraía pessoas para a fé. É assim que a igreja deve ser hoje também. Um lugar onde as pessoas se sintam verdadeiramente amadas e acolhidas, onde possam encontrar apoio em momentos difíceis, onde possam ser vulneráveis, sem medo de julgamento, um lugar onde o amor transcende diferenças de personalidade, de classe social, de background cultural, um lugar onde o amor de Deus é demonstrado de maneira prática e tangível. Mas infelizmente sabemos que nem sempre é assim. As igrejas, como qualquer comunidade humana, são imperfeitas. Há conflitos, divisões, decepções mútuas, mas quando a igreja falha em demonstrar amor, ela falha em sua missão mais fundamental. É por isso que Paulo constantemente exorta as igrejas a crescerem no amor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 9, ele ora, e esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Em Colossenses 3, versículo 14, ele escreve, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o que mantém a igreja unida, o que dá credibilidade à sua mensagem, o que capacita a cumprir sua missão no mundo. Mas como podemos crescer nesse tipo de amor? Podemos amar de maneira mais semelhante a Cristo? Primeiro, precisamos reconhecer que não podemos produzir esse amor com nosso próprio esforço. O amor ágape não é natural para nós. Nossa natureza humana é egoísta, interesseira. Precisamos da obra sobrenatural do Espírito Santo em cada um de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que o amor é o primeiro fruto do Espírito. Isso significa que, à medida que nos rendemos ao Espírito Santo e permitimos que ele trabalhe em nós, o amor genuíno começará a fluir naturalmente. Segundo, precisamos meditar constantemente no amor de Deus por nós. 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nossa capacidade de amar os outros flui diretamente na nossa experiência de sermos amados por Deus. Quanto mais profundamente entendemos e experimentamos o amor de Deus, mais capazes nos tornamos de amar os outros. É por isso que a contemplação diária do Evangelho é tão imensamente importante. Quando relembramos regularmente como Deus nos amou em Cristo, como Ele nos perdoou, nos reconciliou, nos adotou como filhos, isso transforma a nossa capacidade de amar. Terceiro, precisamos praticar o amor em situações concretas. O amor, como qualquer outra virtude, cresce com a prática.
Começamos com pequenos atos de amor, um telefonema para alguém que está solitário, uma palavra de encorajamento para alguém que está lutando, um presente para alguém que está passando por dificuldades. À medida que nós praticamos esses pequenos atos de amor, nossa capacidade de amar cresce cada vez mais. E gradualmente nos tornamos capazes de atos de amor maiores e mais sacrificiais. E quarto, precisamos buscar a comunidade. Não podemos crescer no amor isoladamente. Precisamos de relacionamentos onde possamos tanto dar amor quanto receber amor. Precisamos de pessoas que nos desafiem a amar melhor, que nos mostrem nossos próprios pontos cegos, que nos inspirem com seu exemplo de amor cristão. É por isso que a participação ativa em uma comunidade de fé é tão importante para o crescimento espiritual. Eu penso em como Adão se sentia sozinho no Éden e ele precisava de alguém. Independentemente se fosse do sexo feminino ou uma parceira para ele precisava de alguém para poder compartilhar, para poder amar e se sentir amado. Vamos refletir agora sobre como esse amor bíblico tem o potencial de transformar não apenas nossas vidas pessoais, mas também nossa sociedade. Imagine se todos os cristãos realmente amassem como Jesus amou. Imagine se, em vez de sermos conhecidos por nossas posições políticas ou por nossas opiniões sobre questões culturais, fôssemos conhecidos por nosso amor radical, inclusivo e sacrificial. Imagine se as pessoas olhassem para todas as igrejas e dissessem: não concordo com tudo que eles creem, mas não posso negar o amor que demonstram. Isso mudaria tudo. Esse tipo de amor teria o poder de quebrar barreiras, curar divisões, reconciliar inimigos, teria o poder de trazer esperança a comunidades desesperadas, cura a relacionamentos quebrados, dignidade a pessoas marginalizadas. Teria o poder de demonstrar que o reino de Deus é real, que o evangelho é verdadeiro, que Jesus realmente está vivo e transformando vidas. É por isso que o amor é a estratégia evangelística mais poderosa que temos. Não são nossos argumentos inteligentes, não são nossos programas bem planejados, não são nossas campanhas publicitárias que vão convencer as pessoas da verdade do evangelho. Não, é o nosso amor, o amor de Cristo. Quando as pessoas experimentam esse amor através de nós, elas começam a se perguntar sobre a fonte desse amor. Elas começam a se abrir para a possibilidade de que Deus é real e que Ele, as ama. Como disse Francis Schaeffer, o amor é o último apologético. E talvez seja por isso que Satanás trabalha tão arduamente para destruir o amor entre os cristãos. Ele sabe que quando o amor está ausente, nosso testemunho perde credibilidade. Ele sabe que as divisões, as brigas, as ofensas não tratadas minam nossa capacidade de representar Cristo efetivamente. É por isso que precisamos estar vigilantes, precisamos trabalhar continuamente para manter a unidade, precisamos praticar o perdão, precisamos escolher amar o próximo, mesmo quando é difícil. E chegamos ao final da nossa jornada explorando o que a Bíblia diz sobre o amor. Nós vimos que o amor bíblico não é mais do que um sentimento, é uma escolha, uma ação, um compromisso. Vimos que ele começa com Deus e flui para cada um de nós, e então, através de nós, para os outros. Vimos que ele se manifesta de diferentes maneiras, em diferentes contextos, mas sempre com o mesmo caráter essencial, de autossacrifício e busca do bem do outro. Vimos que é o mandamento central de Jesus, a marca distintiva do verdadeiro discípulo, o testemunho mais poderoso que podemos dar ao mundo. E vimos também que ele tem o potencial de transformar não apenas nossas vidas pessoais, mas também nossas comunidades e nossa sociedade. Que desafio e que privilégio! Ser chamado a amar como Cristo amou. Ser convidado a participar dessa corrente de amor divino que flui da eternidade para o tempo, do céu para a terra. É um chamado elevado, um chamado que frequentemente nos leva além de nossas capacidades naturais. Um chamado que muitas vezes nos deixa conscientes de nossas falhas e fraquezas. Mas é também um chamado cheio de graça. Deus não espera que amemos perfeitamente por nossas próprias forças. Ele sabe que somos frágeis e limitados. Por isso, Ele nos oferece seu Espírito, sua força, presença constante. Ele nos capacita para amar de maneiras que seriam impossíveis em nossa própria força. E quando falhamos, e todos falhamos, Ele nos oferece perdão e nova chance. Ele nos convida a começar de novo, a continuar crescendo, a nunca desistir da jornada de aprender a amar. Que possamos aceitar esse convite hoje, agora. Que possamos abrir nossos corações para receber o amor de Deus de novas maneiras. Que possamos permitir que esse amor nos transforme profundamente. E que possamos
pela graça de Deus, nos tornar canais cada vez mais fiéis desse amor para o mundo que tão desesperadamente o necessita. Que o amor de Deus em Cristo, Jesus, seja nossa inspiração, nossa motivação e nossa força a cada dia. Que deixamos para trás um legado de amor que continue impactando vidas, muito depois que nossa jornada terrena terminar. Para encerrar, quero deixar uma pergunta de reflexão. De que maneira você pratica e você pode demonstrar o amor de Deus para alguém hoje? Talvez seja alguém na sua família, um colega de trabalho, um vizinho ou até mesmo um estranho. Pense em uma ação concreta que você pode realizar nas próximas 24 horas para ser um canal do amor de Deus. E compartilhe nos comentários como foi essa experiência. Lembra você, mais uma vez, os links que estão aqui na descrição são estudos bíblicos, que podem ajudar você na sua caminhada de fé e o canal a continuar espalhando essa mensagem para outras pessoas. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.